Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Atendendo aqui no Vale do Paraíba, em outras regiões do Brasil, há mais de 17 anos, o GAPC recebe pessoas maiores de idade, ou seja, sempre acima dos 18 anos, com diagnóstico de câncer. O grupo fornece desde medicamentos, próteses, fraldas, atendimento psicológico, fisioterápico e nutricional. Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Com a palavra, Maiara Gomes. O que é o GAPC? GAPC, basicamente, para ficar bem claro, é uma ONG. Então, é uma organização não governamental, é o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. Né? Então, a gente atende pessoas com câncer maiores de 18 anos. A gente dá o apoio para essa pessoa e também para a família dessa pessoa, com atendimentos, com profissionais específicos da área da saúde, com atendimento nutricional, com apoio jurídico, fisioterapêutico, psicólogo. A gente tem assistente social, que na verdade é o primeiro contato com esse paciente. Ela faz o cadastro desse paciente na entidade e ela verifica quais são os encaminhamentos, aquele apoio a mais que ele precise e o que ele vai receber na nossa ONG. Como e quando foi fundado o GAPC? O GAPC ele foi fundado em 2001, em setembro de 2001. E ele foi fundado, a primeira unidade dele foi em São José dos Campos. Então, ele teve outras unidades espalhadas pelo Brasil e hoje se concentra em 5 unidades. Então, além de São José, tem mais outras 4 unidades, em Taubaté, Mogi das Cruzes, Volta Redonda e em Vitória, no Espírito Santo. E não foi fundado por uma pessoa específica, na verdade, foi fundado por uma equipe que, inclusive, quem escreveu o projeto do GAPC, uma pessoa que ajudou bastante, foi a nossa assistente social, a Glauci, que ela trabalha até hoje na unidade de São José, que é uma pessoa que ama a causa, né? Então, foi essa demanda de pessoas com câncer que muitas coisas demoravam para ser fornecidas pelo governo, então é aí que entrou essa ideia de criar uma ONG que pudesse ajudar os adultos com câncer aqui de São José e depois então isso se espalhou e hoje a gente tem então essas outras unidades. Qual foi a motivação para fundar o GAPC? Essa motivação, a Glauci, como eu converso bastante com ela, esse pontapé inicial, ela já trabalhava em outras ONGs, né? E aí ela foi voluntária, ela era uma voluntária, então aí já começa a paixão, né? Ela não era nenhuma funcionária. Só que foi algo assim que começou a escrever o projeto, além do papel foi colocado em prática, ela virou funcionária. Então, para esse projeto crescer, realmente tem que ter muito amor. Isso vai muito além. É a vontade de fazer dar certo, né? Então, o GAPC já nesses anos já passou por várias coisas e assim, você realmente tem que ir além de um trabalho. Você tem que olhar a causa para que você está trabalhando. Né? É muito mais que uma empresa, é uma entidade, são pessoas, a saúde de pessoas que está sendo envolvido. Como foi a trajetória do GAPC desde a fundação até os dias de hoje? Começou aqui, né, como eu disse, e esses atendimentos, tudo foi sendo estruturado aqui e foi passando isso para as outras unidades. Então, na verdade, a gente continua até hoje buscando crescimento. A gente busca cada vez mais ter voluntários, né? Hoje a gente conta com alguns voluntários que a gente conta como voluntários fixos, vamos dizer assim. Por exemplo, a psicóloga também, ela está praticamente desde o início aqui em São José dos Campos. E assim, é um trabalho, o que a gente fala que resume assim a trajetória do GAPC, é um trabalho de formiguinha. Você tem que entender que o pouco que você faz todos os dias é o que faz a diferença. Então, assim, por exemplo, hoje a gente não recebe nenhum repasse governamental.
A gente já chegou a receber lá atrás, eu acho que no começo, assim, do projeto, que a Glauci já comentou comigo, é assistente social, mas assim, por falta desse repasse também, são muitas coisas que a gente vem lutando, são muitos eventos, eu sou da parte de divulgação, então muitos eventos arrecadatórios, então assim, busca por voluntários mesmo para estar na casa, que é a clínica de apoio social que a gente atende os pacientes, para que a gente possa oferecer sempre mais e melhor. Esse é o nosso lema, oferecer sempre mais e melhor para esse paciente, o que a gente puder oferecer para ele. Quais são os pré-requisitos para ser atendido pelo GAPC? Ter 18 anos, ser maior de 18 anos, ser adulto e comprovar também uma carência. Então, tem os documentos necessários, esse paciente, ele leva comprovando a sua renda e tudo, e a gente oferece tudo gratuitamente, os atendimentos, né, que eu já citei, e inclusive, até mesmo, a gente tem paciente muito carente, então, não é o nosso foco, mas até mesmo cesta básica, por exemplo, a gente fornece, empréstimo de cadeira de roda e de banho, realmente, assim, todo suporte. Que tipos de atendimentos o GAPC oferece? Aquele paciente conhece o GAPC por um hospital, que ele já está recebendo o atendimento. O médico, ele prescreve qual é o tipo de apoio que a nossa ONG pode oferecer. Então, o primeiro passo é fazer o cadastro com o assistente social. A assistente social vai ver as necessidades, se, por exemplo, precisar, a gente tem os seguintes atendimentos: o atendimento psicológico, fisioterapêutico, nutricional, a orientação jurídica e além de outros, que é a oficina de artes, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E os medicamentos também, que eles precisam, às vezes demora um pouco mais para receber na rede pública, a gente consegue fornecer, que são medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas. Então, são esses tipos de benefícios que a gente oferece além dos atendimentos. Então, é tudo isso, a assistente social vai verificar e vai distribuir isso para esse paciente. Quais as cidades atendidas pelo GAPC? O GAPC, ele atende, além de São José dos Campos, em Taubaté, Mogi das Cruzes, Volta Redonda e em Vitória, no Espírito Santo. São um total de 5 cidades. A gente viu a necessidade, por exemplo, se fosse uma unidade só, São José dos Campos, ela atende outras 13 cidades. Então, cada unidade do GAPC, ela atende cidades vizinhas. É como se cada unidade tivesse um território e atende pacientes daquela região. Então, por isso que a gente fala que a gente acaba por atender o Brasil todo. É que, na verdade, a gente não tem unidade em todas as cidades, mas cada unidade atende as cidades vizinhas e por isso a gente tem esse alcance tão grande de pessoas que a gente atende, né? Hoje são, em média, no total, mais de 19 mil pacientes cadastrados, contando as 5 unidades. Aqui em São José, a gente tem mais de 3 mil pacientes cadastrados. E assim, em média, a gente tem em torno de, por mês, de 600 pacientes que são atendidos, seja para algum atendimento dentro da nossa clínica de apoio social, ou seja, recebendo algum medicamento que a gente leva até mesmo até a pessoa quando é de cidade próxima. Então, assim, mais ou menos em média 600 pessoas por mês. E as outras unidades são mais ou menos não varia muito o número, mais ou menos essa quantidade também. Quais são os principais desafios do GAPC? O nosso maior desafio é conseguir as doações. Então, a gente tem se reinventado, na verdade, como eu falei. Tem muitos contribuintes que são de anos, e isso é o que realmente mantém o GAPC. A gente tem uma equipe de telemarketing, porque isso é muito importante, mas hoje a gente já tem visto que o telemarketing, ele pode até mesmo futuramente, a gente não sabe como que vai ser a tecnologia, muitas pessoas não continuam com telefone fixos e tudo mais, então assim, a gente tem procurado outras formas, que é através também dos eventos arrecadatórios. Então, a gente tem divulgado bastante
nas nossas redes sociais esses eventos, inclusive, né, convidar as pessoas para acessarem as nossas redes sociais, seguirem o nosso trabalho. A gente tem feito coisas muito bacanas mesmo. Então, é isso, o nosso maior desafio são as doações. A gente tem muitos parceiros, muitas empresas que já nos ajudam também há muito tempo, que a gente sempre pode pedir para eles, olha, a gente está precisando muito de suplemento, por exemplo. Aí aquela empresa, com os próprios funcionários, muitas vezes acontece isso, os próprios funcionários se mobilizam e eles fazem essa arrecadação e doam para a gente. Então, isso já é uma coisa que ajuda bastante. Treinão, a gente tem uma equipe de corrida que sempre faz parceria com a gente. Então, essas formas de arrecadação têm nos ajudado muito. Quais são os projetos que o GAPC tem atualmente? O principal projeto, assim, que eu já poderia citar é o nosso ônibus consultório. A gente tem um ônibus que ele, inclusive, ele tem bastante história. Ele foi doado por um grupo de médicos. É um ônibus antigo, que esses médicos, eles atendiam a população ribeirinha até lá do norte, nordeste. E eles doaram para a gente, acreditando no nosso trabalho. E esse ônibus já está com a gente já há bastante tempo. Ele tem 2 consultórios nele. Ele tem a parte para rastreamento de câncer bucal e a parte também para orientação do câncer de mama e câncer de pele. E assim, é incrível como a gente ainda vai para lugares, por exemplo, são lugares mais afastados, pessoas que ainda não têm informação sobre, por exemplo, o câncer de mama. Então, esse ônibus já detectou muitos casos, assim, que conseguiu, por exemplo, salvar uma vida. Se você for ver, né? Uma pessoa que falou, nossa, a minha mulher tem um caroço como esse, só que o dela está muito maior. E na hora a gente descobriu que era um tumor, só de tocar na mama dela. Então, isso é, pra gente também, um projeto muito gratificante, porque a gente tem essa frente de prevenção. A gente recebe a cada dia mais pacientes no GAPC, então a gente sabe a necessidade de levar a prevenção para as pessoas e como faz a diferença um tratamento que ele é descoberto logo no início e um que é descoberto depois. O tratamento ele é muito mais agressivo quando ele é descoberto depois. Então, a gente tem essa frente de prevenção com o ônibus Prevenir e também com as palestras de prevenção. Então, a gente tem recebido bastante convite pelas empresas, até mesmo fora do Outubro Rosa e Novembro Azul, que é uma tecla que a gente também sempre bate em relação a não lembrar somente nessas datas, né? São as datas que as pessoas estão mais alertas e tudo mais, mas assim, lembrar durante o ano todo. A prevenção, ela é o ano todo. Então, a gente tem esses projetos também de prevenção. Quais são as principais oficinas oferecidas pelo GAPC? Então, a gente oferece essas oficinas, que na verdade a gente chama de arte-terapia. Porque realmente, principalmente as nossas assistidas, né? Elas participam dessa terapia. Inclusive, é uma delas que dá aula e as outras participam. E isso é um momento para elas de distração. Então, isso acaba sendo mesmo uma terapia. Elas conversam ali, elas têm um momento de café juntas, elas produzem artesanato. E a gente é muito aberto, assim, tudo que elas trazem ideia, o que elas querem fazer, às vezes precisam de algum material, elas se mobilizam, às vezes tentam juntar com outra pessoa para conseguir comprar e tudo. É uma forma muito legal. Acontece toda quinta-feira, das 2 às 5 da tarde e é aberto para qualquer pessoa. Então, o que a gente fala assim, o GAPC, ele está aberto as portas de segunda a sexta-feira, a gente não fecha nem para o almoço. Qualquer pessoa que quiser chegar lá, participar de uma oficina de artesanato, conhecer o projeto, né, eu quero doar, mas assim, eu quero conhecer a unidade de vocês, eu quero saber se o trabalho acontece. Pode ir, porque a gente está de portas abertas. E é assim que a gente procura trabalhar, realmente com a transparência. Você vai ver aquilo acontecendo e aquilo vai tocar o seu coração e você realmente vai ver que vale a pena você contribuir. O que é o projeto Prevenir? A gente tem o projeto Prevenir, que é um ônibus consultório. Ele possui 2 consultórios, um deles é para rastreamento de câncer bucal
e o outro é para rastreamento do câncer de mama. Então, a gente tem até mesmo uma mama amiga, que a gente chama, porque muitas pessoas não conhecem como sentir o nódulo, mas como que diferencia uma glândula normal, que, enfim, às vezes está um pouco alterada, com o nódulo. Então, a gente tem essa pessoa, ela consegue sentir, é possível fechar o ônibus e fazer esse atendimento, o exame clínico das mamas, a própria enfermeira voluntária. A gente trabalha totalmente com voluntário, então, tanto dentista quanto enfermeira, né? E até nos casos dos encaminhamentos, são feitos com universidades parceiras, né? E esse ônibus, ele realmente é muito importante, porque a gente já teve muitos atendimentos nele. Então, ele roda pelo Brasil inteiro, né? Cada unidade atende as cidades vizinhas, então ele acaba por ir por muitas cidades. São muitos atendimentos e, assim, são vidas alcançadas, porque realmente a gente fala tanto sobre a prevenção, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem como funciona fazer um autoexame. A gente já detectou isso, já foi para lugares mais afastados, que detectou um caso, salvou uma vida. Então, assim, esse projeto é importante porque a gente sente a demanda, né? A cada dia mais aumenta o número de casos de câncer de mama. E também de câncer de pele, a gente atende, principalmente nos meses que são dezembro laranja, né, janeiro, e até março, aí, que é o verão. A gente vai com esse ônibus, inclusive, para parque aquático. Então, a gente tem essas estratégias para alcançar o maior número de pessoas, porque a prevenção, ela é realmente muito importante. E ela tem muita diferença em questão do tratamento. Quando você detecta logo de início, a pessoa, ela tem um tratamento muito mais tranquilo em relação à pessoa que detecta depois. Como é possível ajudar o GAPC? Então, as formas de ajudar o GAPC é através do voluntariado, por exemplo. Você pode ser voluntário da área de saúde, uma área específica da sua profissão, ou até mesmo no que for preciso. A gente sempre precisa de pessoas para nos ajudar, então pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo. Tem o nosso site, né? Então, lá no nosso site também tem as formas de doar, é uma forma mais fácil. Se a pessoa quiser fazer uma doação financeira, ou se até mesmo ela vai ver os valores, por exemplo, para doar um suplemento alimentar, ela aplica ali no site, ela consegue fazer uma doação. A gente precisa bastante de fraldas geriátricas, é algo que a gente usa bastante, esse tipo de insumo. Se a pessoa quiser doar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, doar também até mesmo o leite em pó, porque alguns pacientes conseguem fazer uma dieta de acordo com o que nosso nutricionista passa. Roupas, a gente recebe doação de roupas, porque a gente faz um bazar, então isso também já é uma forma de angariar recurso. Alimentos, porque a gente confecciona essas cestas básicas para doar para os pacientes mais necessitados. E a doação financeira, né? Se a pessoa também quiser doar, ela quiser ir até lá pessoalmente na unidade, ou se ela quiser ter mais informações, o nosso telefone da unidade de São José é 3921-2001, e a gente passa todas as orientações para essa pessoa. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas pelo canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem.